Eu voluntariamente os amarei. Oséias 14, 4. Você pode se vangloriar como quiser, mas você terá que vir a Deus em pé de igualdade com o pior dos piores. E quando você vence, você é trazido pelo Espírito, você será aceito. Você que é o melhor dos homens, você terá que ser aceito nas mesmas condições, como se você tivesse sido o mais impuro dentre os impuros. Portanto, vão e não se aproximem ocupados vocês mesmos com toda essa justiça imaginária, mas cheguem-se a Jesus como vocês estão. Venham agora, sem quaisquer obras suas, pois vocês devem vir assim ou de nenhum outro modo. Deus disse: eu voluntariamente os amarei. E dependendo dele, ele nunca te amará de qualquer outra forma. Ele só pode te amar soberanamente, como ele quiser, quando ele quiser, se ele quiser. Você pode pensar que está labutando pelo céu, quando você está apenas trilhando o seu caminho através das montanhas da autojustificação para as profundezas do inferno. Essa doutrina oferece conforto para aqueles que não se sentem aptos a vir a Cristo. Você não percebe que o texto é um golpe mortal para todos os tipos de aptidões? Eu voluntariamente os amarei. Agora, se houver qualquer aptidão necessária em você perante Deus para que Ele te ame, então Ele não te ama voluntariamente. Pelo menos este seria um impedimento e uma desvantagem para a gratuidade do mesmo. Mas está escrito: eu te amarei voluntariamente. Você diz: Senhor, mas meu coração é tão duro. Eu te amarei voluntariamente. Mas eu não sinto a minha necessidade de Cristo como eu poderia desejar. Eu não te amarei porque você sente a sua necessidade. Eu te amarei voluntariamente. Mas eu não sinto o quebrantamento do Espírito que eu desejo. Lembre-se, o quebrantamento do Espírito não é uma condição, não há condições. O pacto da graça não tem condições, sejam quais forem. É o poder soberano de Deus que cria tudo o que Ele quer em nossos corações. Estas são as incondicionais, fiéis misericórdias de Davi, para que você, sem qualquer aptidão, possa vir e aventurar-se sobre a promessa de Deus, que foi feita para você em Cristo Jesus, quando Ele disse: quem crê nele não é condenado, como está em João 3,18. E se você crê, é porque o Pai está te levando a Cristo, porque como Jesus disse, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Nenhuma aptidão é necessária. Eu voluntariamente os amarei. Varra tudo que é de madeira e restolho para fora do caminho. Que haja graça em seu coração para saber que a graça de Deus é livre para você, sem preparação, sem aptidão, sem dinheiro e sem preço. Tampouco o uso prático de nossa doutrina termina aqui. Há alguns de vocês que dizem: eu posso entender como outras almas podem ser salvas, mas eu não posso entender como eu posso ser. Sou tão indigno. Eu voluntariamente os amarei. Não se cumprirá isso no teu caso, se o Espírito está te levando a ver que você é totalmente indigno. Se você fosse mais indigno de todos os seres criados, se você tivesse agravado o seu pecado até que houvesse se tornado o mais abominável e mais vil de todos os pecadores do mundo, contudo, eu voluntariamente os amarei. Coloco o pior em igualdade de condições com o melhor. Todos. Depende apenas do amor soberano de Deus. Ele define vocês, que são miseráveis do diabo, em pé de igualdade com o mais esperançoso. Não há nenhuma razão para o amor de Deus em qualquer homem. Então, se não houver nenhuma em você, você não está pior do que o melhor dos homens, pois não há nenhuma neles. Outros sim. Eu acho que esse assunto convida desviados para retornar. Na verdade, o texto foi escrito especialmente para tais. Eu sararei a sua infidelidade. Eu voluntariamente os amarei. Aqui está um filho que fugiu de casa, alistou-se como soldado. Ele se comportou tão mal em seu regimento que teve que ser expulso do mesmo. Ele foi viver em um país estrangeiro e tão cruel de forma que ele tem reduzido seu corpo pela doença. Seus lombos são cobertos com trapos. Suas características são as de um vagabundo e criminoso. Quando ele foi embora, ele fez isso de propósito, para atormentar o coração do seu pai. E ele trouxe os cabelos brancos de sua mãe com pesar para a sepultura. Um dia, o rapaz recebe uma carta cheia de amor. Seu pai lhe escreve: volte para mim, meu filho. Eu vou te perdoar por tudo. Eu te amarei voluntariamente. Agora, se essa carta tivesse dito: se você se humilhar tanto, eu te amarei. Se você voltar e me fazer tais e tais promessas, eu te amarei. Eu posso supor a natureza orgulhosa do rapaz subindo, mas certamente aquela bondade vai derretê-lo. Eu acho que a generosidade do convite irá de uma só vez quebrar seu coração. Ele vai dizer: eu já não ofenderei mais. Eu retornarei imediatamente. Desviado, sem qualquer condição, você está convidado a voltar.
eu sou casado com você, diz o Senhor. Se Jesus te amou, Ele nunca parou de te amar. Se você foi dado a Ele pelo Pai, Ele nunca parou de te amar. Você pode ter deixado de participar dos meios de graça divino. Você pode ter sido muito frouxo na oração particular. Mas se você alguma vez foi um filho de Deus, se você foi regenerado, você é um filho de Deus ainda. E Ele clama: como posso desistir de você? Como posso colocá-lo como Admá? Como posso fazê-lo como Zeboim? As minhas compaixões a uma se acendem. Eu sou Deus e não homem. Vou retornar a Ele a minha misericórdia? Retorne o desviado e busque a face do seu pai injuriado. Acho que ouvi um murmúrio em algum lugar. Bem, esta é uma doutrina muito antinomiana. Sim, objetor. É de tal doutrina que você vai precisar um dia. É a única doutrina que pode atender o caso dos pecadores realmente despertos soberanamente pelo Espírito Santo. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores, como está em Romanos 5:8. Nosso segundo ponto é: uma vez que está escrito, eu os amarei voluntariamente, acreditamos que nada no homem pode ser um obstáculo eficaz para o amor soberano de Deus. Esta é a mesma doutrina colocada em outro formato. Nada no homem pode ser a causa do amor de Deus, de modo que nada no homem pode ser um impedimento eficaz para o amor soberano de Deus. Eu quero dizer, um obstáculo tão eficaz a ponto de impedir Deus de amar o homem e salvá-lo soberanamente. Como posso provar isso? Se houver qualquer coisa em qualquer homem que pode ser um impedimento à graça de Deus, então isso teria sido um obstáculo eficaz para a sua vinda a qualquer um da raça humana. Todos os homens estavam nos lombos de Adão, e se houvesse um impedimento em você para o amor de Deus, que teria estado em Adão, consequentemente, estando em Adão, teria sido um impedimento ao amor de Deus a toda a raça humana, e nenhum entre os filhos de Adão seria salvo. Se houver algum pecado em você, eu digo, que pode eficazmente impedir Deus de mostrar graça para você, que estava nos lombos de Adão, seria um impedimento eficaz para a graça de Deus para a raça em qualquer um dos seus membros. Ao ver que a graça de Deus não encontrou barreiras sobre as quais não pôde saltar, nem comportas que não poderia estourar, nem uma montanha que não pôde passar por cima, estou convencido de que não há nada em você pelo que Deus não deveria mostrar sua graça a você, fazendo isso soberanamente. Além disso, alguém poderia pensar que, se há um obstáculo em qualquer um, ele teria impedido a salvação daqueles que estão salvos neste momento. Mencione qualquer pecado que você goste, e eu lhe garanto, sob a autoridade divina, que os homens cometeram tais pecados e ainda foram salvos. Falo de um ato, por exemplo, que manchou o caráter de um homem para sempre. Aquele ato abominável de adultério e assassinato. Ainda assim não impediu o amor de Deus fluir sobre Davi e salvá-lo. E mesmo que você tenha ido a esse ponto, e suponho que não há nenhuma pessoa aqui que tenha ido tão longe, ainda assim, isso não pode impedir que o amor divino brilhe sobre você. Assim como Deus não ama porque há excelências, assim também Ele não recusa amar porque há pecado. Deixe-me selecionar o caso de Manassés. Ele derramou muitíssimo sangue inocente. Ele curvou-se diante de ídolos. O que foi pior, ele fez os seus filhos passarem pelo fogo para o filho de Inom matar seus próprios filhos em sacrifícios ao Deus falso. E ainda por cima de tudo isso, o amor de Deus se apoderou dele, e Manassés tornou-se uma estrela brilhante no céu, embora uma vez tenha sido tão vil como os perdidos no inferno. Se existe alguma coisa em você, então, que o faz pensar que Deus não pode te amar, eu respondo: impossível. Certamente seus pecados não excedem os do maior dos pecadores. Paulo disse que ele era o principal dos pecadores, e ele quis dizer isso. Ele falou por inspiração, e não há dúvida de que ele era. Agora, se o maior dos pecadores passou pela porta estreita, deve haver espaço para o segundo maior. Se o maior pecador do mundo foi salvo, então há uma possibilidade para você e para mim, porque não podemos ser tão grandes pecadores como o próprio principal dos pecadores. Mas vou ousar dizer que, mesmo que fosse, mesmo se pudéssemos ultrapassar Paulo, ainda assim não seria uma barreira. O pecado do homem, para dizer mais do mesmo, é apenas o ato de uma criatura finita. A graça de Deus é o ato da bondade soberana e infinita. Deus não permita que eu deva desvalorizar suas ofensas, pois elas são repugnantes, os seus pecados são horríveis, suas ofensas são infernais em si mesmas. Contudo, são apenas atos de uma criatura, as obras de um verme que hoje existe e amanhã é esmagado. Mas a graça divina,
o amor e a piedade de Deus, estes são infinitos, eternos, perpétuos, infindáveis, incomparáveis, inextinguíveis e invencíveis. E, portanto, a graça de Deus pode superar e se mostrar mais forte do que a sua culpa e pecado, quando o chamado eficaz chega ao teu coração. Não há obstáculo, portanto, ou então teria havido um obstáculo no caso de todos os outros que Deus salvou soberanamente. Será que não danificaria a soberania de Deus se caso houvesse um homem no qual existisse algo que pudesse eficazmente impedir que o amor de Deus flua para ele, se assim Deus o quiser? Então não seria, terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Não, seria, eu terei misericórdia de quem eu puder ter misericórdia. Mas não existe um tal homem que Deus diga, eu não posso ter misericórdia dele, mesmo querendo, pois ele foi longe demais. Não, glória seja dada a Deus por esta frase, terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. O diabo pode dizer, o quê? Por que o homem? Por que este homem? Ele foi longe demais. Ah, mas Deus diz, se eu quero isso, embora ele tenha ido longe demais, eu terei misericórdia dele. Eu não sei se alguma vez já senti mais a ilimitada soberania da graça de Deus do que quando eu olhei esse texto na face e vi. Não, terei misericórdia daqueles que estão dispostos a tê-la. Mas não é isso que está escrito, não é, querido? Nem terei misericórdia de penitentes, não. O que está escrito é, terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia. E assim, se Deus quer salvá-lo, não pode haver nenhum impedimento para isso. Ou então isso seria uma falha e uma limitação da soberania de Deus. Isso não seria um grande insulto lançado sobre a graça de Deus? Suponhamos que eu pudesse encontrar um pecador tão vil que Jesus Cristo não pudesse alcançá-lo. Então os demônios do inferno iriam levá-lo através das suas ruas como um troféu. Eles diriam, este homem era mais do que páreo para Deus. Seu pecado era muito grande para a graça de Deus. O que diz o apóstolo? Onde o pecado abundou, este é você, pobre pecador. Onde o pecado abundou, em quais pecados você mergulhou na noite passada, em outras ocasiões sombrias? Onde o pecado abundou, o quê? Condenação? Desespero sem esperança? Não, não segundo a soberania de Deus. Onde o pecado abundou, superabundou a graça, diz Romanos 5:20. Acho que vejo o conflito na grande arena do universo. O homem acumula uma montanha de pecado, mas Deus vai igualá-lo, e ele levanta uma montanha mais elevada da graça divina. O homem amontou uma colina ainda maior de pecado, mas o Senhor a supera com 10 vezes mais graça. E assim a disputa continua, até que finalmente o poderoso Deus soberano arranca até as montanhas pela raiz e enterra o pecado do homem abaixo dela, como uma mosca pode ser enterrada debaixo dos Alpes. O pecado abundante não é obstáculo para a superabundante graça de Deus. E então, queridos amigos, não iria isso diminuir a glória do Evangelho se pudesse ser provado que houve algum homem em quem o Evangelho não pôde operar desta maneira, mesmo que Deus soberanamente tenha determinado? Suponhamos que o Evangelho, que é digno de toda aceitação, não pudesse atender a certos casos. Suponha que eu escolhi 12 homens que estavam tão doentes que o remédio do Evangelho não poderia atender seu caso. Então eu acho que deveria calar minha boca totalmente a respeito da glória da cruz. Eu não conseguiria mais dizer com o apóstolo, mas longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, como está em Gálatas 6,14. Posto então que o Evangelho não seria o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, que é levado pelo Espírito Santo a crer. Não, ele seria o poder de Deus para todos, exceto destes 12. Mas tão frequentemente como eu venho a este púlpito, ele me dá a alegria de saber que eu tenho um Evangelho para pregar, que é apropriado a cada caso, a cada homem, por pior que seja, contanto que Deus o chame soberanamente. Um amigo me disse outro dia que muitas notáveis personagens debocharam às vezes. Graças a Deus por isso. Disse alguns, mas eles vêm aqui só para rir. Não se preocupe, graças a Deus se eles vêm. Mas eles vão fazer escárnio do Evangelho. Não, o Senhor sabe como transformar zombadores em pranteadores. Esperemos pelo pior e trabalhemos pelo mais sem esperança. Paulo não foi um zombador, escarnecedor e perseguidor do Evangelho? O amor de Deus providenciou meios para atender o caso mais extremo. Eles são 2, o poder de Cristo e o poder do Espírito Santo, o poder soberano do chamado. Você me diz que o pecado é um obstáculo? Eu respondo,
todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens. Mateus 12:31. O sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. 1 João 1:7. A expiação de Cristo é capaz de remover dos homens todos os tipos, tamanhos e tinturas de iniquidade. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã, diz Isaías 1:18. Grita 1. A dureza de coração do homem está no caminho do amor de Deus. Amados, o Espírito Santo está pronto para atender o caso do coração endurecido e abri-lo soberanamente. Limitaram o Santo de Israel, diz o Salmo 78:41. Há alguma coisa difícil para o Senhor? Você me diz que a incredulidade é uma barreira? Eu respondo, não. Porque não pode o Espírito Santo fazer o incrédulo acreditar? Sim, se o Espírito Santo uma vez entra em contato eficaz com o espírito mais descrente e obstinado, ele deve crer imediatamente. Esse é o poder soberano do Espírito. Olhe para o carcereiro. Há poucos minutos atrás, ele foi colocar Paulo no tronco. O que? O que é isso que vem sobre ele? O que eu devo fazer para ser salvo? Creia, diz o apóstolo, e ele crê, e torna-se tão dócil como uma criança. Esse é o poder soberano do chamado do Espírito. Fora! Fora com os homens que pensam que o homem é o Senhor sobre Deus. Se ele quiser parar neste momento o perseguidor mais sangrento, o homem mais licencioso e imoral, se ele quiser transformar o ateu mais perverso de coração em um dos mais brilhantes dentre os santos, não há nenhuma maneira de detê-lo. Não há nenhuma maneira de deter sua mão soberana. Em um momento, o amor onipotente pode fazê-lo. Os meios são fornecidos, tanto no sangue de Cristo para a limpeza, quanto no poder infinito e soberano do Espírito para a renovação do homem interior. Portanto, eu digo que está estabelecido, além de qualquer dúvida, que não há nada no homem que possa vencer o amor divino. Qual é o uso prático disso? Diz alguém. O uso prático disso é a abertura do portão da misericórdia. Eu gosto de sempre pregar sermões que deixam a porta entreaberta da misericórdia para o pior dos pecadores. Mas nesta manhã eu escancarei bem as portas. Um homem caído aqui dentro que tem pensado há anos, eu me entreguei ao pecado na minha juventude, e eu me extraviei desde então, não há nenhuma esperança para mim. Eu digo a você, alma, tudo que você já fez não é empecilho ao amor de Deus para você, pois Ele não te ama por causa de alguma coisa boa em você, e aquilo que é sombrio em você não pode impedi-lo de te amar, se Ele assim desejar soberanamente. Digo-lhe o que gostaria que você fizesse. Eu vi aqueles que, como você, vieram para o pé da cruz e eles disseram, tal como estou, sem esperar, livre da mancha sombria em minha alma estar, a ti cujo sangue cada mancha pode limpar, ó Cordeiro de Deus, eu venho a ti. Se capacitado pelo Espírito Santo em sua alma agora pode confiar no amor de Deus em Cristo, você está salvo. Não importa quem você seja, você está salvo nesta manhã, e você sairá desta casa uma alma regenerada, por você ter crido pela graça soberana de Deus em Jesus. E assim o amor de Deus chegou até você. Toda a sua vida passada é esquecida e perdoada. Toda a sua ingratidão passada e blasfêmia e pecado são lançados nas profundezas do mar, e tão longe quanto o ocidente está do oriente, assim tem ele afastado as suas transgressões de ti. Eu reconheço o momento em que, se eu tivesse ouvido o sermão desta manhã, fraco e débil que fosse, eu deveria ter dançado de alegria. Eu sinto uma intensa satisfação interior e alegria enquanto prego nesta manhã, apesar das dores e da enfermidade. Pois eu acredito que é a abertura da prisão aos que estão presos. Cristo não morreu pelo justo, mas pelos pecadores. Ele deu a si mesmo pelos nossos pecados e não pela nossa justiça. Esta antiga doutrina luterana, a grande doutrina da reforma, a justificação pela fé em Cristo, esta grande doutrina que abalou a antiga Roma desde os seus alicerces, penso que deve conceder aos pobres pecadores conforto e paz. Eu sei que muitos não irão ver nada. É claro que ninguém senão o doente vê qualquer valor na medicina. Se o Espírito Santo não abrir seus olhos, você não verá a sua doença. Eu sei que há alguns aqui que vão pensar que o sermão não é para eles. Que o Espírito de Deus faça alguém aceitar este conforto. Mas eu sei que eles não vão aceitar, a menos que o Espírito de Deus opere neles. Muitos de nós são como pacientes tolos que não vão tomar o remédio do médico, e ele precisa nos segurar e enfiá-lo goela abaixo antes que o tomemos. Isso é como o Senhor lida com muitos, não contra a sua vontade, mas ainda contra a sua vontade como ela costumava ser. Ele lhes dá o remédio da sua divina graça,
e o faz por inteiro. Ele muda soberanamente suas naturezas, então eles desejam o remédio que precisam. Em suma, o que eu quero dizer é isto: tem sozinho aqui nesta manhã um pobre homem trabalhador, o esforçado mecânico, o jovem pedreiro, o homem que leva uma vida corrida, o miserável que leva uma vida grosseira, a mulher talvez que tenha ido longe no erro. Eu quero dizer aos tais: vocês estão perdidos, mas o Filho do Homem veio buscar e salvar vocês. Eu digo a vocês, filhos e filhas de pais morais, que não são convertidos, mas talvez sinta-se ainda pior do que o imoral. Eu digo a você que a esperança ainda não é passada. Deus vai te amar voluntariamente, e é assim que o seu amor é pregado a vocês. Aquele que crê no Senhor Jesus Cristo será salvo, porque essa é a evidência de que Deus te amou voluntariamente na eternidade. Venha como você está. Deus vai te aceitar como você é. Venha como você é, sem qualquer preparação ou habilidade. Então o seu amor vai transformar você. Venha como você está, e onde a cruz é erguida com o Filho de Deus sangrando sobre ela, caia com o rosto no chão, aceitando o amor manifestado ali, disposto a receber neste dia a graça divina que Deus voluntariamente e livremente e soberanamente dá. Como pecadores, sem qualquer qualificação, como pecadores indignos, meu Senhor os receberá graciosamente e voluntariamente os amará. Come